E nós confessamos que você recebe todo o honor e a glória. Receba isso nesse lugar hoje. Nós te convidamos a esse lugar, a nossas vidas. Fale com nos guie, nos leve a esses lugares que precisam de sua luz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 1, começando no versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça não nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Nós vamos focar no versículo 6 e no versículo 7. Versículo 6. Paulo fala para esse pastor Timóteo em uma cidade grande que vem com tudo que ela tem. Timóteo, saiba do dom que foi dado a você. Pela imposição das minhas mãos. A segunda coisa que vamos passar o tempo falando sobre é um tema no versículo. Eu te dou coragem para você lembrar desse versículo, desse tema, para os seus filhos lembrar também. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós temos medos que nos têm dominião nas nossas vidas. Mas primeiro vamos falar sobre o dom. E é uma coisa muito boa, porque quando você coloca a sua fé em Jesus, Ele te dá um dom espiritual. Uma coisa espiritual acontece com você e Deus te dá um dom para usar em outras pessoas e servir pessoas. E é uma conversa que nós precisamos ter mais vezes. Se você pensa nisso, hoje várias pessoas uma das coisas que eu espero que nós reconheçamos é a oportunidade que
temos que levar o dom que Deus nos deu e temos que usar esse dom e deixar que esse dom abençoe outras pessoas. E o que Paulo fala pro Timóteo é que ele abane esse fogo. Se você abane o fogo é bem mais alto. E ele vê uma coisa em Timóteo. Ele vê o dom que Deus deu para ele, o espiritual, e é poderoso para servir outros. Ele falou que é só um foguinho, você não abana ele, você não está usando ele. Isso não indica que não tem e que acabou, mas indica que é como um fogo que não está muito alto. É como um fogo que não está muito alto. A mensagem para ele é que é uma coisa pessoal, você vê a sua mão e é uma coisa pessoal, e quando alguém coloca a mão em você e ora por você, talvez você está doente e eles colocam a mão deles na sua testa. Quando meus filhos ainda estavam na nossa casa, toda noite, até eles irem embora, eu sempre colocava minha mão no ombro deles e orava por eles. Tem uma transmissão de a bênção e carinho. E no caso de Paulo, ele conhecia Timóteo desde que ele colocou a sua fé em Jesus. Timóteo colocou a fé em Jesus. E ele foi o que colocou a mão no Timóteo. E ele via Deus trabalhando na vida dele. E muitas pessoas se perguntam como que eu sei qual é o dom. E não tem ninguém que pode encorajar como ele faz. Você tem essa habilidade de servir. Essas são as coisas que as pessoas falam para você. Você fala, é verdade, eu tenho isso mesmo. O que Paula fala para Timóteo é para abanar o fogo, a chama. Eu venho aqui e falo essa frase muitas vezes. Deus coisas que só Deus pode. E eu sempre falo essa frase. E eu quero falar um pouco dessa frase. O que ele fala para Timóteo é uma coisa que só você pode. Jesus fez a parte dele, ele morreu, ele deu a vida para você. Ele deu o dom, um espiritual, pelo Espírito Santo. Agora, isso é uma coisa que só você pode fazer. E é colocar, usar esse dom que foi dado. Para aqueles que conhecem Jesus como seu Salvador, eu te encorajo para esperar um sinal. É hora de abanar essa chama. Eu tenho uma imagem na minha
cabeça, que é quando eu leio isso, é o problema de madeira molhada. Eu cresci nas florestas, nunca tive fogo. Eu lembro construir vários fogos e tentando. Eu sempre morei em florestas molhadas, então as madeiras molhadas sempre estavam lá. E meu medo é que minha observação como um pastor é que eu conheci pessoas na segunda parte da minha vida que me falam que quando eu era mais novo eu servia a Jesus para fazer uma missão. Quando eu era mais novo eu fiz coisas e eu tive sonhos e eu não consegui fazer. Porque eu tinha que esperar para terminar a escola, e eu tinha que esperar para me casar, e tinha que esperar para ter filhos, e tinha que esperar que tínhamos que salvar dinheiro. E todas as desculpas, esperando, esperando, esperando. E cada vez que eu escuto isso, me dá uma tristeza que eles sabem que eles têm esse dom e que Deus está chamando eles. Quando Deus te dê um dom, você não pode. Você tem que usar e servir outros. Tem uma coisa dentro de você que fala que você tem que estar envolvido. E quando eu olho, eu e aqui na igreja nós temos pessoas que servem outras pessoas. Quando eu tive crianças, qualquer coisa que eles queriam fazer, eu tinha que voluntariar para me envolver com as crianças. Eu tinha que vender as coisas, eu tinha que ir para as reuniões. Eu era voluntariando. E cada vez que nós voluntariamos vocês, muitos de vocês são pessoas boas, então vocês fazem isso. Mas a primeira vez que você acorda de manhã e com a cabeça doendo, você não vai. E depois que você não vai várias vezes, mas para aqueles que entendem o que vocês, que essa é a paixão de vocês, que isso está mudando as vidas de pessoas, então eles só estão esperando a oportunidade. E é isso que Deus nos está chamando para ser aqui na igreja. Uma bênção é que pessoas veem a igreja e veem ela como grande. Eu quero ser muito claro, é que eu amo que o nosso time trabalha juntos. Nós somos o tamanho perfeito e somos conectados para qualquer pessoa que quer ser conectado. E temos amizades e grupos. E servimos a Jesus nesse lugar e queremos te convidar, continuar convidando. Em fevereiro vamos ter domingos que vão ter oportunidades para servir.
Dia 1º de fevereiro tem a oportunidade para você servir. E alguns de vocês nos deixe saber se você está sentindo essa chama e você quer abanar essa chama. Sempre vamos estar querendo conectar pessoas. Abane essa chama do dom que Deus te deu. 2 coisas que vamos falar é abanar o fogo, a chama. A segunda coisa é o medo. Esse tema é meio ruim, mas é necessário. O mais que eu aprendo do medo, eu reconheço que a Bíblia tem muito para falar quando é o medo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero que você veja esse versículo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Se você é um seguidor de Jesus, qual é o espírito que Ele te deu? Fala a Ele. É o Espírito Santo. Não devemos subestimar o Espírito Santo. Deus, Ele mesmo, está em nós e estando em missão. É tudo sobre o Espírito Santo estando nas nossas vidas. E tem outro espírito. Um espírito de Satanás. Um medo. Deus nos deu um espírito, não o de covardia. E tem um homem no Testamento Antigo, que é o Jó. E é horrível. Eu te encorajo a ler Jó. Eu quero ler uns versículos que, quando falamos sobre medo, talvez você quer tirar foto desses versículos para você lembrar e aprender mais. E fala... E as palavras que estão coisadas suspiros, gemidos. É uma descrição de medo que está aí. Em 2 Timóteo fala que Deus te deu um espírito, o Espírito Santo, não um espírito de covardia. Escute o que Jó fala em capítulo 4, 12 a 16. Eu acho isso meio disturbado. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas não pude identificá-lo.
Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: Senhor, eu oro para qualquer pessoa que se relata com esses versículos. Eu oro que, pela sua proteção contra o inimigo, sobre o espírito de medo e que esse espírito seja removido a cada pessoa nesse lugar, aqueles online. E eu oro que você dê liberdade pelo seu espírito, não um espírito de covardia. Em nome de Jesus, amém. O primeiro comando na Bíblia é não tema. E a palavra em grego é covarde, medroso, tímido, ou, por extensão, infiel. E Timóteo é conectado com timidez. Em Mateus 8:26, ilustra esse significado. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Jesus fala: homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Marcos 4:40. Então perguntou a seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Uma coisa que temos que entender sobre o medo, para mim é como a luz vermelha no seu carro, que é tipo um recado. E é uma coisa que te alerta. E é uma razão que, às vezes, por nenhuma razão, você olha pelo seu ombro. Você tem essa sensação de que há algo errado. Você sensa um movimento, uma coisa acontecendo. E o medo te alerta que você tem que ver o que está ao seu redor. E com isso, o anjo vem a José em um sonho. Entende de que Maria está grávida com criança e o anjo fala: ele estava olhando ao seu redor e pensava: o que eu deveria fazer? Eu sei que isso não é meu filho. E Jesus fala: não tenha medo. O anjo vem a ela e fala: Maria, não tenha medo. E Maria leva todas essas coisas e há coisas que causam medo. Que a esposa fala que tá grávida e isso não deveria ter acontecido. Quando você sabe que nunca esteve com um homem e Deus te fala que você tá grávida, essas são coisas que te dão medo, mas nesse caso é apontando a Jesus. O anjo fala: não tenha medo. O rei Davi escreveu vários salmos sobre as suas experiências com medo. Um
um homem que estava sendo perseguido, tentando ser Salmos 56. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Davi fala que quando ele tem medo, ele confia em Deus. Uma palavra para você levar com você hoje e faça isso quando você tenha medo é leve a palavra confiar, confiança. A palavra é confiança com o que você deveria fazer quando você tem medo. Você vai ter que confiar em Deus. E é isso que Davi fala quando ele estava sendo perseguido, quando ele tinha medo. Se ele não sabia outro movimento que ele deveria fazer. E tudo que ele tinha que fazer é confiar em Deus. E eu quero encorajar vocês a ler as escrituras que falam sobre o medo. Quero que vocês consideram ter um versículo que te ajuda. Eu vou falar uns versículos. E a Bíblia tem vários versículos que te ajudam. Você vai ter que falar o medo que você tem e você vai levar um versículo e você vai memorizar esse versículo e vai deixar que isso te refresque sua cabeça. Você vai repensar e você vai colocar a sua atenção em Deus e focar em Deus. E talvez vai ter uma categoria do seu medo. E Davi fala que poderá fazer-me o simples mortal. Medo de homem, de alguém. Eu não sei se você tem medo de falar alguma coisa para sua esposa do que ela falaria. Você tem medo de levar problema ao seu esposo. Você tem medo de falar com seu filho porque você tem medo que ele vai se machucar ou te odiar. Você está vivendo com um medo de homem. Davi fala: em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Provérbios 29, 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Se eu posso ouvir Deus orar, falar comigo, eu não temerei. Ele está orando para mim. Ele sempre vive para interceder para nós. Aqui é um medo da morte. Satanás é um mentiroso. Ele é o pai da morte. Ele é o pai da mentira. Sempre que você vê a morte, sabe que Satanás está envolvido. Isso é um pecado. Então, tudo que tem no nosso mundo está conectado com a morte. Você vê nas suas telas que tem morte. Você vê alguém que está sendo morto, lendo um livro que tem morte. Nos jogos, nas músicas, morte está em tudo.
Por alguma razão, nós sempre entretenimos isso. E nós carregamos esse peso da morte. Algumas pessoas lidam com isso com álcool, drogas e vivem com esse medo da morte. Em Coríntios fala, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Alguns lidam com medo da doença. Por isso nós queremos eternidade. Em eternidade não vai ter doença, morte ou tristeza. E nós queremos isso. Mas por enquanto, sempre há e há conversas ruins que todos estão falando, isso é de família. Então você só está esperando para ser mostrado a você. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E tem muitas pessoas que têm medo de que seu pecado seja descoberto. Medo das circunstâncias. Crise financeira, fracasso, do desconhecido, do futuro. E isso é baseado em nosso orgulho, que nós nos tornamos tudo sobre nós e tudo no nosso controle. Que quando nós percebemos que não temos controle, não podemos controlar nossas finanças, não podemos controlar as bolsas financeiras, não podemos controlar nossa família. Fazemos demandas que estamos sendo controlados. E isso gera medo. E você monta esse controle, aí só que as pessoas derrubam esse controle de você. E você perde isso um por um, o controle. E isso gera medo. Eu amo Salmo 31, versículo 15. O meu futuro está nas tuas mãos. Alguns de vocês precisam escrever no seu celular. O meu futuro está nas tuas mãos. Qual é a palavra que vocês deveriam lembrar? Que é a confiança. O meu futuro está nas tuas mãos. E se eu te confio, mas e se ela me deixa? E se eu perdo meu trabalho? Eu confio em você. O meu futuro está nas tuas mãos. Quais categorias de medo eu perdi? Eu esqueci. Talvez algumas que vieram à sua mente. Mas eu via temer a Deus. Eu listei todas essas coisas, mas tem um medo que é o temer a Deus. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Não temerá a más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. É isso, é Salmos 112.
1:7 a 8. Minha vida está nas mãos dele. O único que eu temo é ele. A reverência, respeito, reverência por Deus. Eu confio em você. Você criou tudo. Você está sentado no trono, no centro do mundo. Eu confio em você, Deus. Provérbios 8:13. Temer o Senhor é odiar o mal. Provérbios 16:6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. O que Deus diz sobre isso? Queremos agradar a Deus. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. John Newton fala: foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou meus medos. Você precisa de Jesus. Jesus te dá acesso a Deus. Ele perdoa os seus pecados. Não porque você merece, mas é porque você coloca sua fé em Jesus. Você tem que lidar com as mortes, mas você só continua a ter confiança em Deus. Segundo Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E ele estava falando disso. Abane a chama. Você vai receber o dom, e quando você receber, viva sobre isso. Você tem a escolha de temer a Deus ou deixar tudo que está ao seu redor te controlar. E quando a Bíblia fala sobre as frutas do Espírito, Gálatas fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. O primeiro fruto de Espírito e até o último fruto do Espírito, que é o equilíbrio, o domínio próprio. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Várias pessoas te falaram que te amaram, mas você vê que isso não é amor, isso não era para ser o que amor deveria ser. Você vê que no amor de Deus é incondicional. Autocontrole. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Eu não quero esquecer essa. Você olha para Deus e você radia luz. Você olha para o medo, para a morte. Você olha esse espírito de medo e seu rosto radia isso. É radiante. Nós estamos refletindo o medo que nós sentimos. E todos nós sentimos isso. Eu quero compartilhar com vocês que essa passagem que nós
podemos refletir o amor e a alegria de Deus. Então, 3 coisas para você ter medo. Tema a Deus, querer agradar a Deus. Confie em Deus. Deus tem tudo pelo poder do Espírito de Deus nas nossas vidas. Vamos fechar com adoração. Eu vou orar para vocês. Eu vou abrir a parte daqui na frente, se vocês querem orar e deixar esses medos aqui. E dá para Deus e confie nele e queira refletir a luz de Jesus. Venha se ajoelhar abaixo da cruz e deixe que Jesus, eu oro para cada pessoa que está sofrendo com medo. Eu quero que eles colocam a confiança em você. Em nome de Jesus, amém. E vamos orar para as pessoas e deixe o medo ao lado.